Boa noite! Boa Boa noite, boa noite! noite. Como vai você? Cada Cada vez vez Cada melhor. vez melhor. melhor. E que dia é hoje? É o É o primeiro Primeiro dia. primeiro dia dia. da Da minha minha nova nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. O Amor Exigente é um programa de ação de alto e muito cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu o poder de modificarmos a ninguém, mas nos deu o poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se você não mudar. E, quando nós mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. Esta reunião não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. O arquivo ficará no site da FEAE e no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma Domingueira E. Alegria estar com vocês. Ainda estou aqui na cabeça com tudo que a gente ouviu semana passada e tenho sido um papagaio repassando para as pessoas a importância da nossa Domingueira E com o Dr. Zé Mauro semana passada, né? Foi muito boa e vale a pena a gente escutar novamente. Então, sejam muito bem-vindos. A gente sabe que o Amor Exigente é um programa de autocuidado, como diz a Lu, gratuito, mas nós temos despesas. E essas despesas, elas precisam da nossa ajuda para serem cobertas. Não é obrigatório, mas é importante que a gente contribua. Então, a Lu depois vai colocar para a gente lá no nosso chat o Pix, né? o link, para a gente estar contribuindo com o valor que a gente puder contribuir. Não é obrigatório, já comentei, mas assim, é uma forma da gente manter a nossa federação forte. E como é importante, cada vez que chega uma pessoa nova no grupo, eu vejo como é importante a gente estar com a Federação do Amor Exigente, que me ajudou tanto, que me recuperou a minha família e tem recuperado tantas outras famílias. Então, hoje, com muita alegria, a gente traz a Branca Martins. Eu vou ler um pouquinho sobre ela, que ela tem um blog lindo, gente. Então, ela diz assim, ó, quem sou? Sou a essência de minha história e apesar dela. Nasci ao terminar a primeira metade do século XX, no interior de São Paulo. Escritora, estudiosa e pensadora, gosto de me ver filósofa, porque não me conformo com as definições herméticas nem certezas, a não ser que sei que nada sei. Estudo e interpreto, não só leio, textos e livros, porque quero ver a alma de quem escreve. Professora sempre, pela dedicação, pelos anos de profissão com a licenciatura em Letras na PUC de Campinas. Trabalho com ensino de línguas como expressão do pensamento, de maneira que os dois possam estar adequadamente alinhados. Fiz revisão em muitos livros de conteúdo filosófico e em muitos outros escritos. Sou voluntária, coordenadora de um grupo de amor exigente, programa que estou em sintonia com o que eu acredito ser a qualidade de vida. Muito lindo, né, gente? Então, depois de eu fazer essa apresentação, Branca, seja muito bem-vinda. Branca vai fazer para a gente a espiritualidade, porque a gente consegue, sabe, abusar no amor exigente, né? E depois ela vai entrar, então, com o estudo, que aí você faz a apresentação do estudo também, tá bom? Gente, uma boa domingueira para a gente.
Deixa o som aberto. Ele está fechando o som. Você deixa aberto para mim, Luciana? Pronto, acho que agora ficou aberto. Ai, gente, fiquei emocionada agora, bonito. Obrigada, viu, pela apresentação, mas eu fiquei pensando no que a Luciana falou, que hoje é um presente para a gente, né? Um presente divino, e para mim a vida é um presente, é um dom, é um presente maravilhoso que a gente recebe, por isso que eu escolhi esse poema para falar sobre a vida, porque espiritualidade no Amor Exigente, para mim, é essa pluralidade mesmo, é a vida em si, é essa caminhada para dentro da gente mesmo. Então, eu escolhi esse poema e eu vou partilhar um pouquinho só. Na verdade, eu pedi para minha amiga Cacilda, eu ia pedir para ela ler, e ela fez um PPS lindíssimo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que não está aparecendo. Aqui. Então, Cacilda que fez esse PPS lindo para mim, em cima desse poema. A vida que vive em mim. Gente, para mim, a vida é uma representação da pluralidade da espiritualidade, porque a vida ninguém nega, em nenhuma das estruturas que protegem a sua espiritualidade, que devem levar a gente à espiritualidade, nenhuma dessas organizações, desses grupos, dessas estruturas, vão negar que a vida é uma maravilha, é isso que a gente tem, que a gente ganha no dia a dia, que a gente tem todo dia. Achei linda a apresentação da Luciana por isso. Silêncio. A vida sugere um descanso. Então, cada um veja a vida como acredita, no Deus, no poder superior, na divina majestade, na força criadora, né? Como diz a nossa música do Amor Exigente. Essa presença inteira dentro da gente, porque eu entendo ainda que a presença divina do poder superior, ou da energia, do universo, ela é imanente, ela está dentro da gente. E nada como ser inteiro nessa presença divina, nessa presença de vida. Eu vejo isso como pluralidade. A vida em si, a vida da gente, se a gente observar cada uma de nós, cada uma das pessoas, a gente vai ver que dentro de nós existe uma pluralidade incrível, e mesmo assim somos únicos, somos uma unidade. Então, para mim, isso é uma paixão, sabe? Para mim, isso ele simboliza ou resume toda a espiritualidade e de todas as estruturas. Ninguém vai negar. A espiritualidade pluralista, para mim, ela chega nesse ponto da vida. A vida descansada, ela me acorda, ajustando as vértebras que me dobram, acordando as pernas que me movem, enquanto me circula o sangue. É o nosso corpo, gente, a nossa vida, a nossa presença no universo. Olha que, para mim, quando eu fiz esse poema, depois fiquei pensando, nossa, será que fui eu mesma que fiz? Não, não fui eu que fiz. Ela se impõe, fazendo, desfazendo, a gente pensa às vezes que manda, né? Com a água que me bebe. Somos 75%, 80%, 90% de água, gente. Enquanto revela a natureza que me nutre. Essa conexão, para mim, com a natureza, também é um bom exemplo, é uma boa definição do que é a unidade. Somos um no universo. A natureza, estamos dentro dela, nós temos no corpo potássio, cálcio, tudo que vem da natureza. Nós não fazemos vitamina C, não fazemos B12, vem tudo da natureza, somos parte dela integrante. Eis que a vida me sustenta. Cães latem, maritacas tagarelam, um filhote de bem-te-vi chama mamãe, enquanto o sol aquece o ninho que me materna. Eis que a vida me embala. Eu pensei muito nessas maritacas, porque realmente a gente acorda, às vezes, tem muitas árvores aqui na frente, e algumas pessoas de perto, eu moro num vale, sabe, assim, no alto de um vale, tem um vale, às vezes a gente escuta umas famílias, umas pessoas gritando e brigando com as maritacas. Mas, às vezes, a gente escuta as mesmas pessoas gritando com os filhos, brigando, berrando com os filhos, com os cachorros, com todo mundo que passa. Aí eu me pergunto, olha
que bom que eu gosto desse som das meninas que falam, tagarelam o tempo inteiro, que bom que eu estou podendo ouvir, que bom que eu estou presente nessa inteireza do universo. Estou falando da vida ainda, discreta, me move, sacia e escuta. Brincando de esconde-esconde, fingindo-se de objeto da minha escolha, parece que a gente é que escolhe, enquanto assopra o ar que me respira. Gente, as árvores fazem o oxigênio que a gente respira, somos parte integrante. Eis que a vida me inspira, de inspirar, de espiritualidade. Modesta, generosa, sugere-me que a perceba. É a vida, gente. Coloque a vida no nome do poder superior que cada um acredita. É o amor. É a essência do universo. Sugere-me que a perceba. Gente, perceber a vida, perceber o universo, na segurança do abraço. Aí eu penso na oração da serenidade. Eu uno meu coração ao seu. No laço que me agarra, enquanto se expande no universo. Se expande, se expande, se expande constantemente, provocando todas as transformações, inclusive as nossas. Sem que me seduza a solidão, porque quantas vezes a gente se acha só e acha que vai dar conta de tudo sozinho, que eu não preciso de ninguém, que eu vivo muito bem sem os outros, sem as coisas que me rodeiam, sem que me seduza a solidão. Convenço o meu coração que na abrangência da unidade que em todos e em mim vive, não sou eu que vivo a vida, mas é ela que me vive. Então, de espiritualidade era isso, gente, era o meu poema. Espero que a gente esteja assim unidos nesse tônus, assim, porque para mim o amor exigente é isso. Para começar, já começa com essa palavra linda, né? Amor, né? Começa já com amor, que é muito maior do que a exigência, né? Dona Mara sempre insiste nisso. Olha, gente, o logo, amor é maior do que a exigência, né? Tão bonito isso, amor em azul. Então, eu acho que essa visão assim da espiritualidade é que vai abraçando a gente no programa do Amor Exigente desde que a gente percebe e que deseja perceber. Deseja perceber. O Amor Exigente é muito assim, tem uma proposta, né? E até neste mês do princípio da disciplina, Dona Mara fala no livro que o amor exigente não se impõe, propõe. Propõe a disciplina, propõe para a gente poder organizar a vida da gente. E eu penso assim que o amor exigente é tão bem organizadinho, gente, tão bem organizado, tão bem certinho, que ele dá essa segurança para a gente. Ele é super disciplinado. É que nós somos seres únicos e estamos aprendendo a participar dessa disciplina, dessa organização. Então, muitas vezes a gente escapa pelos vãos, pelos caminhos, e não percebe quanto nos dá segurança este programa. As pessoas que não conhecem, realmente, e vêm para conhecer, tem que ficar mais tempo para perceber isso. Gente, eu sou apaixonada pelo programa, e quem me conhece sabe disso, sou apaixonada por mais de 20 anos, né? Eu vim bem há mais de 20 anos, mas depois eu acabei me afastando, deu tudo certo, meus filhos eram adolescentes, e depois nós voltamos para ser voluntários, meu marido e eu, né? E trabalhamos como voluntários, eu estou há 9 anos como voluntária, e cada vez mais apaixonada, porque cada ano a gente lê e relê os princípios, e todo esse abraço da espiritualidade, todo esse abraço da responsabilidade social, da conexão, da unidade. Gente, isso me deixa mais apaixonada. Eu sou uma pessoa muito romântica, assim, muito apaixonada mesmo, principalmente pelo programa. Eu vou compartilhar agora o meu, um pouquinho só. Ops, não este, outro. Então, eu escolhi como tema da minha palestra, só vou colocar aqui o tempo, porque vou tentar ser disciplinada.
eu escolhi Enfrentando Dependências e Codependências, com o programa Amor Exigente. Vejam bem o logo, que lindo que é, né? A gente, cada vez mais a gente vai observando detalhes que às vezes vão, a cada ano que passa, vão escapando, assim. E o amor, assim, grande mesmo, essa troca, esse abraço, essa comunhão, essa segurança que a gente tem, as mãos que abraçam, que dão segurança para a gente, né? Então, dependências e codependências. Eu escolhi dependências e codependências porque a gente vem para o programa do Amor Exigente, a maioria das vezes, a maioria das pessoas, vem porque tem algum tipo eu posso até chamar só de compulsão, tá? Muitas vezes nós não temos dependências, às vezes tem dependências mesmo, que não consegue ficar sem, né? Diz que a gente tem que experimentar, ficar uma semana, por exemplo, ficar uma semana sem usar o celular para saber se a gente é dependente dele, né? Ficar uma semana sem o WhatsApp para ver se a gente não é dependente. Então, às vezes é só uma compulsão, mas às vezes já se tornou uma dependência. Acorda cedinho, já abre, e depois vem, às vezes vem um relatório, não sei se no de vocês vem, mas no meu vem um relatório semanal e diz, olha, você ficou 3 horas por dia. 2 horas. Como assim? Eu nem percebi. 2 horas? Porque no fim a gente vai ver alguma coisa e acaba se prendendo em outra. E a gente entende que, no fim, é a compulsão que toma conta da gente, não é a gente que toma conta da compulsão. Então, eu citei o celular, porque hoje é uma das compulsões mais comuns, não é? Os filhos, as crianças, já pegam desde pequenininhos, já começam a tomar conta daquilo, já sabem como é que funciona, não conseguem ficar sem, tudo que vão ver, fotos e qualquer pesquisa, não se pega mais em livro, então sempre acaba tomando conta da gente. A dependência sempre é assim, né? Mas dependência de várias outras coisas, né? Até de café, né? De cafeína, de cigarro. Difícil largar, não é? Diz que é uma das dependências mais difíceis de largar. Fica uma semana, tenta uma semana, 10 dias. Quando eu entrei, algumas pessoas estavam conversando a respeito de açúcar. Tenta ficar sem uma semana. Tenta ficar sem o docinho, né? Então, assim, algumas coisas que tomam conta da gente. E às vezes a gente sabe que faz mal. A gente sabe que está fazendo mal. A gente está ficando diabético às vezes, está ficando com problema de pressão, o pâncreas não funciona direito, tem várias coisas que não funcionam, a gente já está sabendo e não consegue dominar. Então, isso são pequenos alertas para a gente. Então, quando a gente começa a tomar consciência de que assim, algumas coisas nos dominam, são as dependências que a gente tem, né? Então, pode ser droga mesmo, ilícita, né? No caso do álcool, né? Daquela cerveja que eu não aguento ficar sem, né? Não aguento ficar sem, não consigo ficar sem. Vai, só cerveja, vai, cervejinha, mas fica sem. Então, aquela necessidade, e outras drogas, e remédios, então, gente. Remédios, a dona Mara tem insistido muito, a Amor Exigente tem insistido muito nos remédios de farmácia mesmo, né? Remédios, enfim, são várias, eu acho que todo mundo já sabe, né? É aquela ansiedade, aquela dor, às vezes, aquele vazio, eu não sei o que fazer, eu estou me sentindo mal, eu preciso de alguma coisa que me sacie, que me anestesie. Então, dependendo da pessoa, procura a sua droga de preferência, né? Cada uma. Ou é sexo, ou é compras. Gente, como compras alivia, às vezes, a ansiedade da gente, né? Eu estou tão ansiosa, vou comprar uma blusa nova. Parece que dá aquele alívio. Então, tem umas coisas assim que a gente não percebe, mas quando começa a perceber, a gente fica meio bravo com a gente. Não sei se... desculpem eu falar a gente assim, colocando vocês no meu pacote, né? Mas eu tenho essa afinidade, eu acho que com muitas de vocês, né? Então quando eu falar a gente, então, né, pode ser que não seja todo mundo, né? Graças a Deus não é todo mundo. Então, a trabalho, gente, como é que tem um workaholic, né? As pessoas que não conseguem ficar sem trabalhar, né? Trabalha, chega fim de semana, arranja serviço também, porque eu não posso pensar, eu não posso parar, eu não posso fazer essa conexão interna e ficar satisfeito com isso. Como é que eu faço para ficar satisfeita comigo mesma? Como é que eu faço para ficar
feliz comigo. Como é que eu faço para entrar nos mandamentos que nós estamos cansados de saber, né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, qual é, né? Não, é tão importante quanto o primeiro, né? Diz Mateus. Né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, essa percepção de si mesmo como uma joia, como uma obra de arte, como um tesouro que a gente vai descobrindo, a gente vai perdendo e vai se jogando pelos caminhos e, às vezes, vivendo, tentando preencher esse vazio, esse buraco, com outras pessoas. Aí cai na codependência, né? Então, fica assim, compulsivo, querendo resolver o problema do outro e viver a vida do outro, esquece que poderia viver a própria vida. Enfim, não é a nossa pequena fala de hoje, não é exatamente sobre dependências e codependências, né? Mas todo mundo deve se questionar e investigar, e estudar e ler. Como é que o programa do Amor Exigente ajuda a gente a ficar mais alerta com relação às dependências e às codependências? Bom, eu fui me descobrindo muito dentro do programa do Amor Exigente. Nos últimos 20 anos da minha vida, foram os melhores anos da minha vida, porque eu comecei a trabalhar essa coisa para dentro de mim. Até numa vez, numa das reuniões, num dos grupos que eu participei, um tempo atrás, bastante tempo, alguém disse assim, você vem para polir seu ego. Caramba, fiquei pensando, olha, na verdade, eu vim para descobrir quem eu sou, porque o ego, sei lá, não vou entrar nessa coisa da psicanálise, do Freud e tal, né? Mas eu quero me descobrir, eu preciso me descobrir. Porque como é que eu vou ver o mundo se eu não vejo através de mim? É através do meu eu, de quem eu sou. Enfim, a codependência, às vezes, né, não tem nada a ver com a outra pessoa usar substância, né, gente? A gente já sabe disso, né? Às vezes é codependente de pessoas com outros problemas, com narcisistas, né? Eu tive uma mãe muito difícil, mas eu percebia que a gente era codependente dela, todo mundo vivendo em função dela. Meu pai era maravilhoso, gentil, mas codependente ao extremo dela, sempre protegendo e vivendo em função dela. Enfim, são coisas que que eu fui descobrindo e que eu fui descobrindo quem eu sou e começar a me valorizar como pessoa e me conhecer e me posicionar mais humilde até, sabe, gente? Mais humilde até. Assim, quanto eu tenho que aprender ainda, sempre, porque o que fazia a codependência comigo? Eu achava que eu sabia um monte de coisa, que eu podia ensinar todo mundo. Porque eu ajudando todo mundo, eu indiretamente eu queria me sentir importante, porque eu não me sentia importante. Então, essa descoberta de mim mesma foi uma das coisas mais, lógico que graças ao poder superior, a minha história é infinita, né? Então, as transformações são como o universo, né? Vão se transformando e vou descobrindo cada vez mais, né? Cai naquela conversa de Jesus, quando fala do tesouro, né? Quem encontra o tesouro vende tudo e fica com o tesouro, então você vai descobrindo dentro de si, né? Aquele rio que jorra dentro da gente. Então, essa descoberta interior é um dos presentes que o Amor Exigente me fez enfocar mais, me fez me dedicar mais. Então, os nossos tesouros dentro do Amor Exigente, eu coloquei os 2 livros, né, fantásticos, são realmente a base, a gente está sempre com eles aqui, eu não tenho mais nem onde rabiscar o meu, de tanto que eu estudo esses livros. Bom, o básico, a maioria das pessoas que já está aqui já sabe como funciona, né? A gente tem esses pilares, são os princípios básicos, maravilhosos princípios básicos, né? Cada mês a gente discute um assunto, e cada ano que passa a gente discute o mesmo assunto, e descobre outras coisas, descobre mais coisas, gente, que lindo! Princípios éticos, que beleza, como a gente vai descobrindo quanta coisa pequena que a gente pode ir melhorando. E os outros 2, eu não vou ficar presa nesses outros, no 3 e no 4, porque a responsabilidade social e a espiritualidade pluralista, para mim, são abraços que esses 2 dão para os 2 primeiros. Porque não tem o princípio básico que a gente não tem essa percepção de que a gente está num conjunto, que a gente está vivendo essa unidade. E a espiritualidade
Não tem como a gente fugir desse encontro com a gente mesmo. Por que que eu escolhi enfrentar? Eu pus enfrentar dependências e codependências. Não é no sentido de, olha, eu venho armada, eu vou brigar e vou matar um, eu vou arrebentar, vou parar de usar celular, né? A minha ideia do enfrentar foi olhar de frente, enfrentar mesmo, né? Nesse sentido. Porque uma das características que os dependentes e os codependentes têm, que eu acho que todo mundo já sabe, é a negação, né? A gente nega. Experimenta falar alguma coisa que você está vendo, assim, até numa amiga, numa pessoa que você ama, num filho, num companheiro, numa companheira, e cita alguma característica que você acha que não está legal, assim, que não está bem, né? É muito difícil, a gente sempre acaba negando. E eu me peguei várias vezes e me pego ainda, sabe? Quando alguém fala alguma coisa de mim, deixa eu parar, respirar, conversar com a minha espiritualidade, deixa eu coragem para fazer aquilo que eu posso, né? Nossa oração da serenidade maravilhosa, coragem, coragem, coragem. Olha de frente, não tenha medo, não tenha medo, porque quando a gente enfrenta, a gente encontra o tesouro, encontra lá outra saída maior, uma saída mais profunda. E seguir em frente. Seguir em frente não quer dizer eu olhei e vou em frente. Não, eu olho de frente e vou em frente. Essa é a ideia. Essa eu entendo que para mim é a proposta do amor exigente, que tem sido para mim. Mas cada um tem o seu momento de trabalhar e de lidar com o programa. Olha, essa frase da Dona Mara aqui é muito interessante, está nessa primeira parte, quando ela começa a falar dos princípios do livro da prevenção. As maiores dificuldades são vivenciadas por causa das discordâncias na maneira de pensar e de conduzir situações que enfrentamos a toda hora. Então, as situações vêm, elas vêm. Agora, como é que eu vou lidar com elas? Como é que eu vou conduzir? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou trabalhar isso? Então, a minha proposta do tema da minha fala o tema é isso daí, a proposta é essa, enfrentar e com a ajuda do programa. Numa das reuniões, talvez muitos de vocês tenham estado nessa reunião, que uma das pessoas perguntou, a Dona Mara começou a falar dos livros, tem que ver o livro, o programa e tal, e a pessoa perguntou assim, então tá, então eu compro o livro, eu leio nos livros, eu acho todas as respostas que eu preciso, né? Como alguém estava falando no começo da reunião, né? Então a gente muitas pessoas vêm e acham que já vão encontrar tudo, a resposta acabou, né? Já resolvo, vou embora e não preciso mais nada. Aí Dona Mara respondeu assim, gente, eu anotei na hora, sabe, ela estava falando, eu anotei. O AE não tem resposta, ele tem caminhos. A resposta está dentro de cada um de nós. Gente, onde é que está a espiritualidade aí? Esse é o abraço da espiritualidade em todos os momentos. A resposta está dentro de nós. Diz que a gente não acha alternativa porque a gente não acredita, mas quando se começa a acreditar, a fé começa a acreditar, as alternativas aparecem. E aí, nessa própria introdução dos princípios, existe uma explicação. Como é que os princípios podem ajudar? Isso também está no livro, viu, gente? Não tome a minha palavra só como certa, não. Procure, pega o livro e leia. Maravilhoso. Então, os princípios podem ajudar que jeito? Autoconhecimento. Então, é aquela primeira parte, os 6 primeiros meses do programa, a gente faz um trabalho de identificação da situação que a gente está vivendo. Desde a situação nossa, identificarmos nós, como nós estamos inseridos numa sociedade, na nossa família. Então, autoconhecimento. O que é que nós podemos fazer dentro dessa situação e o que é que nós queremos fazer? Então, os 6 primeiros meses são esse questionamento. Aliás, o livro fala constantemente disso. Somos famílias que pensam, vamos questionar, vamos pensar, vamos refletir, vamos analisar, porque a proposta é pensar e fazer aquilo que eu, que consigo, né? Que eu posso e o que eu quero. E a segunda parte do programa, né, que a gente conversa sempre nos últimos 6 meses de cada ano, do mês 7 ao mês 12, são os caminhos a seguir, as posturas, condutas firmes e amorosas, né? Muito amor em todos os princípios, né, gente? Então, eu cansei na minha vida, sabe, gente, de ficar assim,
sendo negativa, procurando coisa ruim em tudo, nas pessoas, nas situações, tudo que alguém me contava, eu ficava assim procurando, o que é que está errado nisso? O que é que estão falando de errado? Não sei se era vício de professor, né, de ficar sempre tentando corrigir alguma coisa, mas eu senti que eu fiz muito disso, a minha família tinha muito essa característica. E uma das coisas que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria falado tanta coisa negativa, sabe? Para alertar para que não faça as coisas negativas, a gente fica falando no negativo. Acontece que o negativo fica dentro da gente, entra lá, sabe a coisa da pirâmide? Se a gente olha só aqui em cima na criança, tudo vai entrando lá para baixo e ficam pessoas negativas, a gente cresce negativo, cresce com raiva, com ódio. Nós estamos tendo uma sociedade tão raivosa, tão odiosa, e às vezes eu me pergunto o que é que eu fiz também, como eu contribuí para que isso fosse assim. Sabe? Posso ter contribuído, sim. Mas aí é um outro mês que a gente vai conversar, né? Sobre o mês da culpa. Então, o interessante, outra frase que está nessa parte dos princípios é assim, tá? É importante que estudemos cada princípio, por isso que eu resolvi ficar só mesmo nos dois princípios, nos princípios éticos e nos princípios básicos. É importante que estudemos cada princípio, para termos uma visão pessoal e profunda. Olha aí, a identidade de cada um, pessoal, somos pessoas únicas, tesouros, obras de arte, né? Profunda, para que tenhamos uma visão pessoal e profunda de cada um deles, de cada um dos princípios, e que nos permita interpretá-los e apropriá-los, trazendo-os para a nossa vida. Essa tomar posse, Dona Mara insiste demais, gente, quem participa dos grupos com ela sabe disso, ela insiste demais para que a gente se aproprie do programa e viva o programa. Então, não é uma reunião, não são duas, não são três, esse trabalho constante, afinal, quantos anos nós vivemos colocando coisas ruins lá dentro que nos amargurou tanto e nos deixou pesado, nos deixou pessoas, às vezes, ranhetas, ranzinzas, cobradoras, e tentando até manipular e tomar conta da vida do outro. Quanto tempo a gente fez isso? Então, quando a gente descobre, tem que fazer um trabalho de paciência e de compaixão, primeiro com a gente, né? Compaixão, tem piedade de mim, porque eu preciso mudar e quero mudar, né? E já todo mundo já falou, a Rosa já falou no começo, nada muda se eu não mudar, né? Esses lemas do Amor a Gente são fantásticos, né? Bom, e aí, então, a proposta dos princípios, né, gente? Só vou ficar de olho aqui no tempo, porque eu tenho medo de vazar muito tempo. Então, cada mês, para as pessoas que são mais antigas, já sabem como funciona, já são também apaixonadas como eu, que estão há muito tempo aqui, né? Já sabem como funciona. O mês inteiro das raízes culturais, a gente fala de... É um princípio identificador, né? Acho interessante isso. Identifica valores. Eu quero ser um pouquinho mais positiva, sabe, gente? Não vamos ficar só olhando coisa ruim, não, sabe? Vamos só identificar o que foi ruim, que meu pai e minha mãe... Aliás, eu tinha feito até uma listinha aqui, ó, que é a genética, é a cultura, a psicose, a repressão, a depressão, o medo. Eu fui educada nisso, né? Na zombaria, gente que bebia, que usava droga. Então, eu fico me vendo só nessas coisas, né? Pornografia, palavrão. Desculpa, gente, estou falando eu no sentido de um todo, quem se sintonizar comigo, entra junto comigo na conversa do eu. Mas muitos de nós, né? Fomos humilhados, desvalorizados, e depois fica, né, gritos, xingamento, fanatismo, enfim, voltando lá. Raízes culturais. Vamos identificar também que tivemos coisas boas. Por que a gente fica só com raiva das coisas ruins, né? Então, olhar de frente... Olha, aconteceu. Poxa, hoje é o primeiro dia da minha vida. Não, a gente tem essa proposta positiva. Eu amo essa positividade do programa. É o primeiro dia da minha nova vida. Eu não vivo no passado. Não adianta eu querer voltar lá atrás e resolver. Não vou resolver lá atrás. Eu tenho que resolver aquilo que está dentro de mim agora. E o princípio ético, olha que lindo também, né? Respeitar a dignidade, né? A dignidade dos seres, né? Da pessoa, de todos os seres, do universo, da vida que vive em mim, né? Acho que bonito que é isso, né, gente?
Bom, enfim, olhar de frente, vamos lá, vamos olhar de frente, ter coragem de olhar, e vamos embora, vamos para frente e tentar fazer o que a gente pode fazer. Sempre a ideia é dessa, né? O que eu posso fazer, o que eu quero fazer, e o que eu posso. Eu escrevi essa frase aí, eu acho que a maioria já conhece, né? Essa frase do Sartre, que é muito bonita. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que fizeram comigo. Ah, fizeram um monte de coisa, estou carregada de lixo dentro da minha cabeça, não consigo me desligar. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O que eu tenho que fazer com isso, gente? É um trabalho, tem todo esse... O programa é tão bonito nesse ponto, sabe? Para quem conhece há pouco tempo o programa, também insisto muito que venha conhecer mais, porque ajuda muita gente a se ver. E eu vejo sempre que a gente participa de uma reunião da Dona Mara e alguém partilha, ela fala: que bom que você está aqui, minha filha. Que bom que você está aqui, meu filho. Olha que amor, que abraço carinhoso. É um trabalho interno, assim, de... Ai, olha, o que nós vamos fazer daqui para frente? Essa é a ideia. Por que eu coloquei essa flor amarela aí? Alguém tem ideia? Coloquei essa flor amarela aí. Gente, vou explicar por quê. Agora eu vou fazer um pedacinho de partilha, bem pequenininho. Minha mãe amava flores amarelas, sabe? Ela amava tudo, ela queria flor amarela, cor amarela, sempre gostou muito do amarelo. E eu tenho um jardim, na minha casa eu tenho muita vegetação, amo as plantas, amo a natureza, eu tenho muita bicharada solta, gosto demais dessa conexão assim, com o mundo, com a natureza. E eu nunca quis ter flor amarela no meu quintal. Alguém sabe dizer por quê? Então, gente, foi depois de muito, sabe, dessa coisa, eu comecei a me questionar. Coragem, 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 olha para frente. Por que você não quer flor amarela no quintal? Por quê? Por quê? Por quê? Eu ia fazer compra, tinha assim flores, né? Numa certa época eu comprava algumas flores, hoje eu já nem compro mudas mais, porque está tão cheio. Mas entre uma cor e outra, eu escolhia sempre outra cor, amarela não. E eu fui descobrir que era porque era alguma coisa dentro de mim que eu carregava, que eu não queria dar valor para minha mãe, eu não queria dar esse gostinho para ela, que falava o tempo inteiro, que queria me ensinar o tempo inteiro, que queria manipular a minha vida, que queria mandar em todo mundo, era matriarca, né? Essa italianona matriarca, né? Hoje eu olho para ela com paixão, falo: mamãe, pô, minha mãe me ensinou tanta coisa, me ensinou a eu me questionar, eu pensar, se não fosse para ela, eu não estaria pensando tanto e querendo me conhecer tanto, sabe? Não teria, assim, enfrentado. Minha mãe tinha muito gosto artístico, era muito doidona, assim, puxei essa doideira dela. Enfim, hoje eu começo a olhar essas coisas lindas dela, sabe? A paixão que ela tinha pelas flores. Então, às vezes, fazer esse trabalho de raízes, de voltar para trás, pode ser um trabalho muito bom. A gente, às vezes, tem muito medo, né? Ai, não vou olhar, não vou... Deixa eu só ver o meu tempo. Eu não vou ficar encarando o meu passado, porque vai me jogar lá para o fundo. Não, olha mesmo. Mas olha, mas procura as coisas boas. E, aliás, no princípio, aqui do Amor Exigente, do livro da prevenção, e no outro também fala, os valores, os principais valores não são descartáveis, porque a gente tem que descartar aquilo que não foi bom para a gente e enfocar nas coisas boas. E outra coisa que ela fala aqui é que a gente, às vezes, cultiva, como é que ela fala aqui? Os problemas sociais e culturais que enfrentamos estão sendo cultivados por todos nós. Sabe, às vezes eu percebo isso, que a gente está cultivando coisas ruins, cultivando emoções negativas, cultivando intolerância, cultivando raiva, implicância. Eu me implicava tanto. Então, olha, porque o fulano lá da minha família era muito chato, meu filho é chato igual a ele. Então, seu tranqueira, parece seu tio. Seu porteira, você parece seu pai, seu irmão, seu não sei quem. E, assim, parece que fica investindo nas coisas ruins. Isso eu percebi uma vez. Eu tenho um cachorrinho que é uma coisa mais deliciosa, ele está aqui embaixo. Ele é um tipo cachorro terapeuta, sabe? Foi resgatado, foi dado como morto na rua, alguém pegou, cuidou, a gente foi lá adotar. Ele é muito bonzinho, é um amor de cachorro. E eu estava com ele na frente de casa e passou acho que era avó, assim, uma pessoa com uma criança.
A criança começou a chegar perto e ele adora brincar, sabe? Mas a primeira coisa que essa senhora falou, não, ele tem medo, ele tem medo. Aí eu falei, não, mas está reforçando o medo dele? O menino não estava com medo. Ele não estava com medo. Mas a gente, às vezes, reforça as coisas, sabe? E isso vocês já sabem, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, puxou genética de fulano, de ciclano. Gente, hoje a gente fala em epigenética, que é a cultura, é o ambiente. E isso agora não existe mais. Os problemas estão enraizados na sociedade em que vivemos. Então, a cultura familiar. Então, às vezes, a gente cultiva coisas ruins, sabe? Valores ruins e manias, às vezes, ruins. Meu pai fazia isso, também vou fazer. Meu pai tinha diabetes, também você. Eu sou diabética também. Para de comer açúcar, gente. Ou pelo menos diminui. Então, tem alguma coisa que se possa fazer em cima disso? Mudar é toda uma estrutura, né? Uma cultura, muitas vezes. Então, a ideia da minha proposta, apresentando o programa do Amor Exigente, é vê-lo como assim, como um programa positivo, é uma proposta positiva de mudança. Muitas vezes a gente está assim tão carregado, sabe? Muitas das pessoas que chegam no programa, né? Eu sei disso, a gente tem essa experiência, né? Chegam tão massacrados, tão doloridos, tão tristes, que não conseguem ver esse lado positivo mesmo. Mas a gente sabe disso, que o negativo, que as dores, né? É como você dar um soco na cabeça de alguém, daí quer que ela seja positiva, né? Então, às vezes, não é possível mesmo. As pessoas chegam machucadas. O que a gente pede só, tem paciência. Paciência. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Vai se matar hoje? Não, espera até amanhã. Espera até semana que vem. Vamos conversar, vamos trabalhar isso. É a única coisa que a gente pode fazer. Dar um abraço e espera mais um pouco. Vamos aguentar mais um pouquinho, porque a dor, às vezes, né, a gente sabe disso, né? Quem lê os livros da Melody Beattie, né, sobre codependência, ela fala muito disso, né? Que a codependência deixa a gente muito, muito machucado, muito dolorido. Então, é uma situação de gritaria, de loucura de família, como é que pode raciocinar, né? E uma das pessoas que eu também não sei quem é, porque, como eu falei para vocês, tem um vale assim, e uma mãe que grita o tempo inteiro com a criança, grita o nome dela, grita. Assim, sai daí, você tá suja, já falei, né? Assim, poxa, e fala o nome dela, sabe? Aí eu penso, que raiva que essa criança vai ter do nome dela a vida inteira. O nome dela é associado a coisa ruim. Sua tranqueira, sua porqueira, sua suja, sua não sei o quê, e fala o nome dela. Gente, o nome da pessoa a gente só tem que falar quando a gente vai falar com amor. Mesmo que a gente diga assim, eu amo você, não concordo com isso, mas eu amo você. Essa é a proposta do Amor Exigente, que para mim é muito encantadora. Gente, eu sou muito apaixonada, né? Não sei. Bom, segundo princípio, é o segundo mês, né? A gente trabalha o segundo mês inteirinho, os pais também são gente. Gente, é lindo isso, né? Olha, os pais são gente, todos somos, né? Quem não é, né? Todos os seres humanos, né? São gente. Então, é a proposta da humanização, né? No sentido de inocentar, né? Por quê? Somos humanos, né? Caramba, a gente tenta. Eu li uma vez que o erro é acreditar que existe erro, né? Porque tudo é para a gente aprender mesmo. Assim, aceitar as limitações e nos perdoar. Mas olha aí, ó, amor exigente vem com a exigência do lado, olha, sem perder a autoridade, o amor pela vida, sem perder o amor pela vida, ou desanimar. A gente sabe que tudo que é negativo, ele tem uma ressonância muito longa, né? Fica assim no cérebro, na cabeça da gente, vai entrando lá dentro, é difícil de se livrar. Por isso que às vezes é difícil as pessoas enfocadas na dor conseguir ver alguma coisa de positivo, né? O depressivo, é muito difícil, dói mesmo, e a gente tem que dar o abraço mesmo, né? É isso que eu vejo, assim que eu vejo. Porque o negativo, ele aprofunda muito. E o positivo é rápido, né? Acontece uma coisa boa durante o dia, a gente esquece rapidinho, né? Mas a
aquela pessoa chata que na loja a gente foi comprar, tratou a gente mal, a gente não esquece o dia inteiro, né? O negativo fica assim, carregando a gente o tempo inteiro, e o positivo vai rapidinho embora. Aquela pessoa maravilhosa que a gente encontra, fala bom dia, que lindo dia, que tal, mas isso aí passou rápido. Mas em geral é assim mesmo. Então, por isso da insistência, né? Aliás, o vício é a repetição do hábito. Por isso, como está, como vai você, é cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, repetindo, que dia é hoje, primeiro dia da minha nova vida, gente, melhorando, melhorando, cada vez melhor. E o respeito, né, os princípios éticos, né, que são o ético familiar, da comunidade, o ético do grupo também, institucional. Então, sigilo, nessa coisa de respeitar o interior do outro, como é que o outro está lidando com as suas dificuldades, como é que consegue lidar com isso. Então, não esquecendo, então, enfrentar as situações, enfrentar a minha humanidade, olhar para frente e me olhar dentro com amor, com espiritualidade. Então, o trabalho é esse daí. Aceitarmos como somos, né, gente? Somos aí, somos essa coisa toda, somos esse super-herói que resolve tudo, é assim que a gente às vezes acredita que é, né? E depois, sabe o que é interessante nessa história? Porque uma das coisas que eu descobri é que desculpa colocar vocês de novo no meu pacote, a gente se acha assim tão super-herói que quando os outros falam que a gente não consegue, a gente fica muito humilhado, com muita raiva. Aí vem o programa e fala, não, você é só gente. É difícil de aceitar, porque a vida inteira eu tenho que resolver tudo. Não deixo meu marido botar o sal no arroz, porque eu acho que ele vai errar o sal do arroz. Entendeu? Então, assim, não, que eu posso, porque eu sei, porque eu vou fazer, porque eu vou resolver. Essa postura de sempre querer fazer, né, de ser super-herói, deixa a gente depois viciada nessa postura e com dificuldade de voltar para trás, falar, não, não sou. Não sou. Ficamos, e depois a gente toma remédio para isso, remédio para aquilo, para dormir, para acordar, para ir para trabalhar, porque não consegue, e triglicéridos, colesterol, pressão alta, e diabetes, blá, 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 e um monte de problema, depressão. Quem é que não tem depressão numa situação difícil em casa, né? Mas ainda alguma coisa lá dentro de mim diz, não, eu tenho que dar conta, eu fui criado para ser forte, para aguentar, para dar certo, para fazer tudo funcionar, para resolver a minha vida e a vida de todo mundo, né? Então, aí vem o programa e fala, não, você é só gente, aceita aí as suas dificuldades e vamos em frente, o grupo vai te ajudar, nós vamos trabalhar isso junto, vamos fazer pequenas metas, vamos descobrir. Às vezes a gente não consegue fazer uma meta desse tamanho assim. Olha, tenho que ler 2 páginas do livro, não consigo, e eu acho que eu sou dona do mundo, vou resolver o problema do outro, vou fazer com que meu filho pare de usar sei lá o quê, não é? Vou conseguir resolver o problema dos outros que não estão no nosso alcance, né? E às vezes não conseguimos fazer uma meta pequena. Essa semana eu tenho que fazer uma caminhada. Caramba, não consegui. Não consegui fazer uma caminhada. Então, as metas são desafios, né? Vai, vamos ver, vamos, tenta fazer, vai. Bom, 3º mês, os recursos são limitados, é outro inocentador, né, gente? Isso aí é bem para inocentar a gente mesmo, né? Olha, não adianta você querer fazer mais do que você está tentando, não, porque você não vai conseguir. Por quê? A gente não é fonte ilimitada de recursos, né? A gente vai tirar, tentando a gente que perde casa, perde tudo, para poder suprir uma necessidade que o nosso desequilíbrio construiu, né? Então, ser fiel e principalmente fidelidade a nós mesmos, honestidade a nós mesmos e verdadeiros a nós mesmos, né? Essa descoberta, mas eu sou verdadeiro aqui, eu nem sei quem eu sou. Então, o processo da descoberta de si mesmo, né? Preciso ser verdadeiro para aquilo não para aquilo que eu imaginei, para a minha fantasia, né? Porque a minha fantasia, às vezes, ela criou um eu, e eu quero ser verdadeiro àquela fantasia. E, às vezes, é uma fantasia para os outros verem, também inocentemente. A gente não acha que a gente tem maldade nenhuma no sentido de criar essa fantasia. Criaram na cabeça da gente, a sociedade botou na cabeça, a gente tem que viver aquilo, e a gente passa se rasgando para tentar fazer para ser verdadeiro e honesto e fiel àquela fantasia que a gente criou. Bom, então aí, olha, até desculpa, deixa eu tomar um gole já.
senão vai engasgar. Recursos emocionais, físicos mesmo, né, gente? A gente já para de fazer, porque está ansioso, vai lá, levanta e, 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 e arrebenta a geladeira lá para comer tudo que tem lá dentro, né? Fica ansioso, desesperado, financeiro, perde tudo, intelectual mesmo, não consigo nem estudar, nem pesquisar, nem resolver a situação, nem social, eu perco tudo que tem, né? Esse é o problema de ficar se achando super, né? Continuando, porque o tônus é sempre o mesmo, né? A gente se achar super-herói, que a gente tem todos os recursos do mundo. E isso é a frase também do livro da prevenção. Reconhecendo as nossas limitações, sou limitado, exceto na espiritualidade, né, gente? Procuramos encará-las de frente, olha aí. Então, eu estou procurando o respaldo para o tema da minha palestra, né, da minha fala. Encarar de frente, está no livro da prevenção. Sem fuga, sem negar, né? Sem mentira, sem manipulação, porque a gente se boicota, a gente mente para a gente mesmo, né? Sem medos, né? O amor põe fora o medo, né? Evangelho de João, e depois o Padre Haroldo, né? Medo de nada. Abrimos a porta para outras possibilidades, porque às vezes a gente fica achando que a gente tem que resolver, e olha o nosso tamanho. Nós somos limitados, o pequenininho. Abre isso, joga para abre, avança, vai para frente, para cima, para dentro. Procura outros caminhos para achar outras possibilidades, né? Então, pais e filhos não são iguais, esse princípio é maravilhoso, nós conversamos durante o 4º mês inteirinho, né? Ninguém é igual. Essa é a beleza da unidade, gente. Olha, tem um pensamento que é muito bonito aqui, do Isaac Newton. Ele diz assim, a unidade é variedade. A variedade na unidade é a lei suprema no universo. Variedade na unidade. As diferenças que formam um todo, que formam o universo. O mundo é plural. Espiritualidade pluralista, somos plurais. Outra frase também do Blaise Pascal, que ele fala assim, a unidade, como é que ele fala? Pluralidade não se reduz, a pluralidade que não se reduz à unidade é confusão. A unidade que não depende da pluralidade é tirania. Unidade depende de pluralidade. Somos um no universo porque somos vários, somos diversos, somos diferentes, nos completamos, aprendemos a respeitar o outro, porque se a gente aprende a respeitar o outro, a gente sabe que a gente também quer ser respeitado e exige esse trabalho para a gente ser respeitado também, né? Então, quando a Dona Mara trabalha esse princípio, ela diz essa frase que eu acho lindíssima, ser é valorizador, né? Ser a pessoa certa para si mesmo. Ela fala assim, os pais, não adianta pai querer ser amigo de filho. Você quer ser amigo do seu filho? Você quer que ele seja a pessoa certa para ele mesmo, para si mesmo e para o mundo em que ele vive. Aí eu acho assim, eu também quero ser a pessoa certa para mim mesmo e para o mundo em que eu vivo, nessa pluralidade, ou nesta pluralidade maravilhosa, né? Então, a ideia da obediência, porque cada um se coloca no seu lugar, né? Como o pai, mãe, ou a esposa, eu tenho o seu lugar, cada um tem o seu lugar, não exigir que se respeite as suas regras, a sua autonomia, a sua identidade, né? Não digo personalidade, mas a sua identidade mesmo, né? Princípio ético, respeitar e cumprir regras dentro do programa, né? As diferenças para cada um e dentro da família. Então, eu coloquei esses 2 cachorrinhos aí, gente, vocês estão vendo 2 cachorrinhos correndo assim? Nós temos 2 cachorrinhos, não são esses não, porque eu não consegui a foto dos meus assim correndo. E os 2 são resgatados e tal, e a gente vai andar com eles num lago, num parque, e solta, sabe? Aí, quando a gente vê que eles estão andando muito, a gente para, a Juca e eu, meu marido, né? A gente para e espera. Aí eles vêm correndo os 2. E a gente não fica assim, desculpe, tinha um bichinho. A gente não fica assim, seu idiota, por que tá fugindo? Tô falando tanto, tô falando para você não sair correndo, vem aqui, seu idiota. Não fala assim, gente.
Como que a gente fala? Vem aqui, meu amor, meus amores, eu amo vocês. A gente só usa o nome deles para as coisas boas. Não adianta ficar xingando, sabe? Autoritarismo, né? Muito triste isso. Então, ajudar na autonomia das pessoas, delas serem elas mesmas, né? Impedir a frouxidão, facilitação, porque a Dona Mara fala no livro que a diferença de pais na família é o jeito de amar, que é diferente. Mas amar é tão amplo, né? Eu acho que se a gente pedisse, nós somos de 7 bilhões de pessoas no universo, no planeta, né? 7 bilhões para indo para 8, para 9. Se a gente pedisse uma definição de amor, cada um ia dizer uma, né? A gente ia ter 7 bilhões, porque amor é sempre essa coisa muito grande, que a gente imagina que vai nos abraçar profundamente. Enfim, somos um porto seguro. E eu imagino que assim, os cachorrinhos nos veem também como o porto seguro deles, sabe? Ai, vamos com a mamãe e com o papai, vamos lá. Então, vamos lá, passando para frente. Então, a proposta é ir para frente, né? Na culpa, que é o 5º mês, é o princípio libertador. A gente fala o mês inteiro de culpa, né, gente? Livrar-se do sentimento de culpa, né, gente? Porque se a gente pensar bem, essa coisa assim de achar que a gente fez porque fez errado, porque muita coisa a gente pode ter feito mesmo, né? Certamente fez, né? Eu vejo, às vezes, muita coisa, e agora? Mas eu tenho responsabilidade por quê? Para voltar para trás? Não, responsabilidade para mudar agora, né? Para mudar agora. Transmitir princípios e valores, observando possibilidades, né? Isso é muito bom. Então, vamos... Olha, eu coloquei aqui dolo, porque na lei, né? Dolo é quando você faz por intenção, né? Quem é que pai, mãe, esposa casou com aquela sonho, aquela fantasia, com aquele amor, né? Quem é que quis fazer alguma coisa de errado e depois ficar se culpando a vida inteira, porque eu fiz errado, porque esse sentimento é muito ruim, ele paralisa a gente, né? Então, veja, é lindo, esses 6 primeiros meses do amor exigente faz esse trabalho, mas positivo. O AE propõe que nos esvaziemos de qualquer tipo de emoção negativa. Olha que lindo isso. Positivo, gente. Pois elas distorcem a realidade, não transferem nem dividem responsabilidade, né? Esse é o mês que a gente trabalha a responsabilidade, e não resolve o problema. Dona Mara fala isso, seja bom para você mesmo, em primeiro lugar. Depois a gente lembra do princípio bíblico, né? De amar o próximo como a ti mesmo. E o 6º mês, que é o mês do comportamento. Comportamento, eu ainda acho que esse é bem identificador, porque a gente vai se observando e vai vendo quanta coisa que a gente observa, que trabalha no mês do comportamento, e eu já estou no 11º, que é da disciplina, porque eu estou vendo que meu tempo está andando. Comportamento, Bom, então a ideia é fazer pequenas mudanças mesmo, mas quando? A partir de agora. Gente, porque esses 6 primeiros meses, isso que eu fiz essa análise nesse tempo aqui, pensando para fazer essa pequena palestra. Esses 6 primeiros meses são identificadores, a gente começa a ver qual foi o bolo que a gente fez. Quais foram os ingredientes que a gente colocou no bolo? Olha aí o bolo, está pronto. Quais foram os ingredientes? Pusemos recursos demais, esgotamos tudo. E aí o que acontece? Criamos, às vezes, um bolo cheio de toxina, cheio de coisa ruim, e fantasiamos o bolo, cobrimos bonitinho, né? E agora fazemos o quê? A ideia agora é, ou a gente põe a cereja no bolo, né? Para poder anestesiar tudo isso e esquece, acabou, não se pensa mais nisso e deixa a coisa apodrecer, ou a gente toma atitudes. Aí os 6 últimos meses do ano são meses de tomada de atitude, né? Proposta de ação. Reestruturar, reestruturar nossa família, nos observar, principalmente me reestruturar. Dona Mara fala, podemos ser melhores para nós e para os outros. Com amor exigente, vamos ter uma nova qualidade de vida. Tomada de atitude, é o mês 7. Então, aí, vamos fazer alguma coisa? Não vou mais suprir tudo que eu supria, não vou mais ser tão facilitador. Aí é o mês 8. O que pode acontecer em casa? Revolta total, tudo mais. Será que agora ele vai se jogar na janela? Será que agora ele vai roubar? Será que agora meu marido vai embora? Será? Aí a gente cai
na crise, no 8º mês a gente trabalha a crise. Então, esses últimos princípios são princípios de mudança mesmo, de tentar mudar. Ou então, deixa a vida jogar para baixo. Ou a gente toma uma atitude, começa a enfrentar as dificuldades depois e gerenciar as dificuldades. Dona Mara fala, amar e fazer o que precisa ser feito, sem pena, né? Se a gente quiser. Se a gente quiser, isso ela deixa bem claro. O amor exigente é assim, você faz se você quiser. 9º mês, grupo de apoio, gente, todo mundo se apoia, se dá e tenta ajudar o outro a enfrentar essas dificuldades. Isso é a coisa linda do programa. Cooperação ao 10º mês. Gente, cooperar nossa, é linda para mim esse princípio aí, porque é a nossa natureza. Quando a gente coopera, a gente se sente tão bem, né? Imagina como o outro também não vai gostar, né? Então, já tô com o meu tempo meio raspadinho aqui. Então, nos últimos princípios, então, 11º, exigência na disciplina, estamos acabando. Gente, quem conhece pouco o amor exigente, a gente insiste demais que venha conhecer muito, fique várias vezes. E quem já conhece, vocês me perdoem, porque eu acho que vocês sabem mais do que eu, né? Muita gente poderia, né, até enriquecer muito isso que eu estou falando, mas é o princípio organizador. Esse princípio deste mês aqui, da disciplina, gente, é um princípio que nos dá... Branca, dá licença, ainda tem mais uns 10 minutos aí para você, fica tranquila, tá? Se você quiser falar, porque a gente fez uma entrada bem curtinha, então sobrou mais tempo para você, tá bom? Então eu não vou respirar, então. Vou respirar, então, para acabar. Obrigada, querida. Então, eu ando sempre com o meu livro na mão, sabe? Olha aí. Os meus sinais aqui. Eu tinha colocado só para mim os 45 minutos com medo de avançar. Então, só quero voltar aqui, então, já que eu tenho um minutinho de tempo. Gente, só vou voltar um pouquinho, então, rapidinho, na crise, sabe? Porque, às vezes, a gente acha que a crise é uma desgraça. É uma desgraça, aconteceu, e agora que ele vai sair de casa, agora que né, coisas vão ficar piores. Mas é um momento é um ato de amor, porque às vezes a gente não toma atitude com medo da crise, porque a gente fica com medo de ficar com cara feia diante do outro. Mas é muito melhor a gente ficar com cara feia do que a gente ver a estrutura muito pior do outro lado. Então, a coragem de tomar uma atitude, mesmo tendo que enfrentar, porque é a única maneira de você conseguir... Toda verdade acontece isso, né? Toda vez que a gente tem que enfrentar uma verdade, falar uma verdade, ela tem uma barreira assim, de dificuldade. Então, um grupo de apoio, cooperação, e vamos voltar na disciplina. Então, todo mundo já entendeu. Desculpa, eu acho que a maioria já entendeu, né? Eu acho que é falta de educação falar isso, né? Que você não entendeu. Todo mundo entende, mas às vezes talvez eu não tenha sido clara. São 12 princípios no mês, e cada mês a gente trabalha um princípio. Então, no 11º mês, o princípio é organizador. Então, a gente imagina, outro dia uma pessoa me falou que foi levar um aparelho para arrumar numa loja, e chegou lá, a loja estava toda bagunçada, estava tudo jogado no chão, as peças ali. Aí ele falou, meu Deus, mas eu acho que eu não vou deixar minha peça para arrumar aí, porque essa loja está muito bagunçada. Então, uma organização que não funciona direito não dá segurança. Por isso que a Dona Mara insiste demais nisso, né? Quem já fez curso com ela sabe disso, né? Fique dentro do programa. O programa é simples e ele é bem feitinho, ele é bem certinho. Ele dá segurança para a gente, porque ele protege a gente nessa caminhada e deixa a gente certo que a gente está no lugar certo. Ele lidera, direciona a gente para o nosso caminho, porque ela fala muito em caminho. Em vários lugares, se vocês anotarem, eu fui anotando os lugares que ela fala em caminho, ela fala, é o caminho, é o caminho, é o caminho que a gente tem que seguir. Então, existe um remédio que o Amor Exigente diz que usa muito, que é o Defiforex, né? Acho que todo mundo já sabe, né?
nessas situações difíceis, a gente define a situação, né, fixe prioridades. O que eu quero? Será que é mais importante cortar isso aqui agora ou cortar depois? Então, define o que tem que ser feito, né, faz um plano. Eu vou conversar, vou sentar, vou conversar. A Dona Mara fala muito disso. Sentar para uma conversa solene, certinho, senta, conversa, avisa a pessoa que você está tomando atitudes diferentes, avisa que vai ser assim, estabelece as regras, faz a disciplina da casa. Gente, só lembra de uma coisa, que quando uma pessoa volta da clínica, existe no programa do Amor Exigente as regras para uma família terapêutica, né? Por quê? Porque são regras. Durante a internação dessa pessoa, desse marido, desse filho, dessa filha, dessa pessoa que a gente ama, né, que teve que ser internado, ele seguiu regras e funcionou, e se acostumou. Então, quando volta para casa, né, tem essa história, fala, vai ver aquela bagunça, não vai conseguir. Mas o meu questionamento é o seguinte, então, antes da clínica, não tinha essa organização, né, gente? Esse é o ponto. Então, se não tinha, a proposta é organizar, e não voltamos atrás mesmo, né? Não dá para voltar atrás e arrumar a família da gente. Então, não ter medo de trabalhar isso, porque eles precisam, e como a gente precisa. Precisamos de disciplina, precisamos de ordem, porque isso nos deixa seguros. A gente sai cedo, arruma o quarto, quando você volta, o seu quarto está bonito, arrumado, faz um bem para a gente, dá uma tranquilidade. Agora você sai, larga a mesa cheia de coisa arada, a hora que volta, vai, caramba, o que eu faço com essa mesa cheia de coisa, essa pia cheia... Não dá tranquilidade, não faz parte da nossa paz, da nossa tranquilidade, da nossa segurança. Então, a disciplina realmente nos dá segurança, nos dá tranquilidade. Por isso que é o 11º princípio, que é interessante, Dona Mara, eles colocaram, né, depois que o programa veio dos Estados Unidos, né, no Tough Love, que eram 10 princípios, eles colocaram esses 2 últimos. Veja como casa bem, porque ele protege a gente. O programa protege. Como é que protege? Que bonita essa frase, né, que é bem usada no Amor Exigente. Seu amor sem exigência me humilha. Você me ama, faz tudo por mim, não me deixa fazer nada, me deixa um idiota, né? Você só me humilha, porque eu não posso fazer nada, porque tudo que eu faço é errado, você quer me amar demais. Então, esse amor aí, entre aspas, né, gente? Não sabe que amor é esse, né? A sua exigência sem amor me revolta, porque exige, cobra, seu idiota, cabeça dura, orelhudo, e você não consegue, você não sabe, é isso que eu pago a escola para você, você não consegue, não leva nada a sério, né? Então, é revoltante. Então, a ideia do amor, sempre, eu até coloquei com amor exigente, com amor maior, por causa disso. Ele me engrandece porque me protege. Então, aquela frase que eles falam assim, o amor exigente ferra a gente, eu digo, o amor exigente engrandece a gente. O amor exigente fortalece a gente. O amor exigente nos dá segurança, nos dá tranquilidade. É um programa maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por ele. Então, é esse banho de amor mesmo. Amor. Então, o princípio básico é recompensador, e é interessante que é o último princípio, mas mesmo assim está escrito no livro assim, no nosso programa maravilhoso. O amor vem antes da exigência, gente. Ele vem antes da exigência, porque ele vem antes de todos os princípios. Ele vem desde o primeiro, vem do primeiro abraço, vem dos princípios éticos, evitar disputas, respeitar, fraternidade. O amor vem em todos os princípios, não tem como fugir do amor no Amor Exigente. Essa é a proposta. Agora, na verdade, eu acho mais um desafio de descoberta. O Amor Exigente, o amor, para mim, né, na minha maneira de ver, é um caminho infinito, é a grande meta. Para mim, é a grande meta, é o grande objetivo. As pequenas metas que me levam a cumprir todo dia, toda semana, alguma coisa diferente, para que eu aprenda a amar o outro como a mim mesma, para que eu aprenda a amar e aprenda a ser amado. É o que eu mais desejo na vida. É isso que a gente fica lutando a vida inteira, né? Então, aí são as propostas do Amor Exigente.
Amar é ajudar o outro a transformar em realidade o que já existe potencialmente. Olha que lindo isso. Potencialmente temos essa semente do amor, essa essência de amor. Nós temos isso, cada um tem, o nosso filho tem, o nosso marido tem, o nosso vizinho tem. O Juca, meu marido, sempre fala assim, se fosse o vizinho fazendo isso que o seu filho fez, você agiria da mesma forma? Então, e ver o potencial de cada um, o amor dentro de cada pessoa, não importa quem. Um amor exigente, porque aqui no final tem diz que o jovem ele vê assim o amor como uma ideia muito distante, né? Então a Dona Mara coloca no livro, no amor exigente, o amor é traduzido com gestos de paciência, compreensão e respeito, porque é o que a gente precisa para continuar essa caminhada de amar, não é? Paciência, compreensão, respeito. Vamos embora. Isso está no livro O que é Amor Exigente. E essa é a ideia do cada vez melhor. Metas e grandes objetivos. Para mim, são objetivos que a gente pode ter, né? Objetivo de saúde, objetivo de... mas, para mim, o grande objetivo, a grande meta é amar. Amar é um grande desafio. Olha que lindo isso. É da onde eu tiro minhas ideias, viu, gente? É um grande desafio. É uma decisão. Deixa de ser um sentimento para ser uma opção de vida. Está no livro da Dona Mara, gente. Para mim, ele faz isso. Acolhe, protege e direciona. Gente, era só isso que eu queria falar para vocês. Obrigada, viu, por me ouvir, por eu mergulhar de novo nesse programa maravilhoso. Muito lindo. Sabe como é que eu vou resumir essa noite? Uma palavra, delicadeza. Delicadeza, Branca. Delicadeza da sua poesia, delicadeza na sua fala, delicadeza da sua presença, delicadeza pelo seu sim. Nossa, é muito bom a gente ouvir os 12 princípios básicos do amor exigente, os 12 princípios éticos, sempre na voz do outro, né? Como a gente vai aprendendo. E eu destaquei algumas coisas aqui, rapidinho, e você disse assim, ficar uma semana... Bom, primeiro a gente começar essa disciplina que você já trouxe lá no início, né? Ficar uma semana, por exemplo, sem ver o celular, sem comer um doce, sem tomar um café para ver se a gente é dependente. Então, isso eu vou levar como minha meta da semana, independente da meta que eu coloquei lá no grupo. Vou buscar o que eu preciso trabalhar para ver se eu estou dependente ou não. E aí você convida a gente ao quem eu sou, quando eu tenho que aprender e a me valorizar. E aí eu fui fazendo várias anotações e você disse, trabalho de paciência e de compaixão, primeiro com a gente. Se a gente não tiver essa paciência e compaixão com a gente não vai conseguir ter no outro. A gente não consegue dar para o outro que a gente não consegue ter na gente, né? E aí você diz, o vício é a repetição do hábito. Vamos prestar atenção. E uma coisa muito importante, que eu vou fechar agora a minha fala aqui para deixar aberto para alguém que queira também falar, é aceitar. Aceitar é a forma de encarar. É aí que a gente começa a nossa mudança, né? Se a gente não aceita o que está acontecendo, como é que a gente vai conseguir ter um olhar para a gente fazer essa mudança? A gente não vai conseguir nunca, né? Eu queria te agradecer muito de coração. Gente, eu vou falar para vocês que eu estou fazendo uma arte. Eu estou ouvindo você e, no fundo aqui, eu estou ouvindo o show do Milton Nascimento. Então, eu acho que eu estou emocionada duplamente, porque eu ouvi você e o show do Milton Nascimento, que está no Globoplay hoje, passando, eu estou aqui do meu ladinho. Talvez vocês estejam ouvindo um fundinho musical. Não sei se eu estou certa ou estou errada, mas não me tirou a atenção em nenhum momento. A minha atenção ficou toda aqui. E eu acho que isso me fez ficar mais sensível para te ouvir, Branca. Muita gratidão por você estar com a gente, muita gratidão pelos seus mais de 20 anos do amor exigente, muita gratidão por você não ter desistido. Cada um de nós que permanece é uma mão que está estendida para o outro que chega. Gratidão. Eu que agradeço. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui logo para vocês, considerações gerais, que aí eu fecho meu microfone. Semana que vem nós vamos ter a doutora Analice Gigliotti. Ela é do Rio de Janeiro,
ela é psiquiatra, ela tem uma bagagem muito grande. Não foi fechado o tema ainda, mas durante a semana a gente divulga para vocês. Passo para a banca para as considerações finais ou tem alguma pergunta? Lu e Cacilda, me ajudem aí, por favor. Eu só queria completar que uma vez eu falei que eu estou no Amor Exigente há mais de 20 anos e me corrigiram. Na verdade, eu vim para o Amor Exigente há mais de 20 anos, 22 anos, vai fazer 23 já. Mas depois eu parei, porque deu tudo certo, comprei o livrinho da mãozinha, coisa maravilhosa, né? Eu sempre mostro. E ele foi bem o nosso guia, assim, na nossa vida, assim, muito tempo. Depois nós voltamos para ser voluntários, né? Então, vai fazer 10 anos, para mim, meu marido já vai também para 12 anos, que está como voluntário. Mas esses anos de voluntariado foram a nossa grande, uma bênção na nossa vida. Era só isso. Ô, Branca, aqui no chat tem vários comentários dizendo que parece que você estava falando para ela, para a pessoa, palestra maravilhosa, agradecendo muito. E tem uma pergunta da Kátia. Ela fala assim: o quarto dele, deve ser o filho, é bem sem higiene e organização. Ele escreveu frases e desenhou várias coisas referentes mesmo a pessoas que estão vendo em outro mundo. Você acha que eu pinto esse quarto de cor mais clara para ele sentir um pouco fora desse mundo paralelo? Complicada, uma situação complicada já, né? Já deve fazer tempo que essa situação já tá acontecendo, né? Eu entendo que os pais e os filhos não são iguais, né? Existe uma autoridade dentro da casa, a mamãe é a mamãe, o papai é o papai, e nada do que for feito pode ser feito sem verdade, tem que ser conversado. A minha ideia, assim, é sempre muito diálogo, muita conversa, com firmeza, autoridade, reservar um momento para conversar, não ficar falando, blá, 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 esse quarto, essa bagunça, né? Isso que eu entendo, é isso que eu entendo do amor exigente. Conversar, eu preciso conversar com você, a situação assim, estabelecer regras, né? E se não puder cumprir, não quiser cumprir, vai ter alguma sanção, algum tipo de represália, né? Tirar alguma facilidade, alguma coisa que está sendo feito para ele, enfim. Eu acho que é um trabalho de muito respeito também, de muita verdade, trabalhar com verdade, sabe? Não ter medo e não ter dó, sabe? A gente, às vezes, por pena, por dó às vezes estraga o outro. Ai, que dó dele, coitadinho, deixa bagunçado. Não, porque a ordem faz bem para ele. A organização faz bem para ele, eu estou fazendo um bem para ele. É a mesma coisa que ele não pode, sei lá, voltando no açúcar, né? Ele é diabético e eu não tenho dó dele, do doce dele, né? Então, assim, o dó, né, a pena, é meio perigoso. A minha sugestão, né, é que fique no programa, fique no Amor Exigente, venha ouvir, venha participar várias vezes, não tome nenhuma atitude precipitada. Eu acho que a Rosa quer dar um retorno para essa pessoa, Rosa? Então, parece que você leu meu pensamento, porque eu vivi uma situação parecida. E um dia eu aprendi no Amor Exigente que o quarto do meu desafio era dele, mas ele estava dentro da minha casa. Então, eu coloquei quais as regras. E aquele quarto que era pintado, desenhado, um dia eu falei, esse quarto vai se transformar. E quando meu desafio voltou para casa, o quarto estava todo azul. Mandei pintar de azul, né? Cadê tudo que estava escrito? Eu falei, olha, quando você quis escrever, você não me perguntou se podia escrever. E agora o quarto é seu, mas ele está dentro da minha casa. Então, ali eu comecei a conseguir mostrar que eu já tinha firmeza, que as regras eram claras, e apesar da casa todos estarem morando, se era uma família, eu é que era a genitora, né? E você comentou isso em algum momento dos nossos recursos limitados, em que a gente precisa deixar claro o que a gente consegue ou o que a gente não consegue fazer, né? Então, a gente só vai fazer aquilo que é possível. Não vou dizer, um dia eu já contei isso aqui 1000 vezes, eu fechava a cozinha, porque eu não tinha coragem de botar meu desafio na rua, então 11 horas a cozinha fechava e abria 6 horas da manhã. E aí, uma vez, eu falei para uma pessoa, fecha a sua cozinha. Ela disse, Rosa, minha cozinha é americana, não tem porta. Então, eu aprendi que eu não posso dizer para o outro que o outro tem que fazer,
é o que você disse aqui. A receita de bolo, você trouxe da Dona Mara uma frase bem legal que eu anotei aqui, que eu não sei se eu vou achar agora. O AE não tem respostas, ele tem caminhos. A resposta está dentro de cada um de nós. Então, a receita de bolo é feita por cada um de nós. Então, o que você disse, continua voltando ao grupo para que essa nossa participante ela se fortaleça, para ela fazer aquilo que ela consegue manter. E aí, quando ela começa a manter, é muito lindo, porque tudo começa a mudar no nosso entorno, né? Assim, eu digo que é só por hoje, porque eu não tenho domínio nenhum do meu desafio, nem das pessoas que estão no meu entorno, mas aquele quarto de azul que foi pintado, ele trouxe uma paz, uma serenidade e uma segurança para a minha pessoa, vocês nem imaginam. A Clotilde, a Lídia também levantou a mão. Tem Lídia e tem a Clotilde aqui no microfone. A Lídia pediu primeiro, então vamos lá, Lídia. Pode abrir seu microfone. Oi. Tá dando para ouvir? Pode falar, querida. Boa noite para vocês. Oi, Lídia. Meu nome é Lídia. Eu tô hoje pela primeira vez eu abri a câmera, né? Eu pedi para participar, que eu tô com meu filho e ele aceitou a se internar. E só que eu tô com muita dúvida em clínica, que tem vários valores. Ele já ficou internado várias vezes, mas ele tinha plano. Agora está sem plano. E ele aceitou ir hoje, só que eu estou procurando clínicas aqui e estou meio perdida. Porque tem clínica de vários valores. Então, assim, eu estou na dúvida se é boa, se não é. Eu nem sei se eu posso perguntar aqui falando o nome dela, da clínica. Rosa, você pode dar o retorno para ela? Lídia, então, o Amor Exigente, a finalidade do Amor Exigente não é a gente indicar clínicas e profissionais, mas normalmente no grupo a gente é orientado, na cidade onde a gente mora, quando a pessoa está com dificuldade, as pessoas que já passaram por esse processo podem dizer, olha, eu tenho experiência da clínica tal, do profissional tal, então 2, 3 profissionais podem ser indicados, ou 2, 3 clínicas, ou 2, 3 comunidades terapêuticas podem ser indicadas para a pessoa ver. Mas, assim, o interessante seria você ver na sua cidade, eu não sei a questão de políticas que eu moro em Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, e aqui não tem clínica. E Volta Redonda? Também não. A clínica Olha aqui em só, Barra a gente Mansa tem um tem grupo de até amor. uma, só que é muito cara. É 590, se eu não me engano, o dia de internação. Então, E a ele já gente tem até um ficou nela, grupo. só que A não gente tem um tem grupo de amor condições. exigente em Volta Redonda. Talvez fosse interessante você conversar com o coordenador desse grupo de Volta Redonda e ele, de repente, te passar alguma experiência da sua região, do que possa ser oferecido dentro da sua possibilidade também, né? Tá. A gente tem a FEBRACT, que é de comunidade de terapeutas, e a FEBRAC, que também você pode consultar no site, e ali são clínicas e comunidades terapêuticas que são indicadas, né? Agora, assim, é importante que você veja isso de uma forma assim, tranquila e segura, para você ficar tranquila também e para você fazer isso dentro dos seus recursos também, né? Então, a gente tem esse coordenador lá do grupo de Volta Redonda, eu não sei se você tem ciência que tem um grupo de Amor Exigente em Volta Redonda. Não, eu mas não sabia. Sim, o Wilson é o coordenador, você poderia procurar o contato de lá, enquanto a Aí gente está... Quando a gente está aí vocês... aqui, eu vou procurar aqui e vou colocar no chat para você. E aí você faz tá o bom, contato com ele obrigada. para conversar. Mas seria interessante você ver também essa questão de políticas públicas aí na região de vocês, como Então, mas funciona. o caso dele teria que ser em lugar que fica involuntariamente. Então, não pode Porque ser ele comunidade terapêutica, tem que ser clínica, né? Sim, Isso. porque ele aceita, mas só 15 dias, e 15 dias não é tratamento, né? Sim, Então seria ele... bom você entrar no site, procurar FEBRAC, FEBRAC, para ver o que tem próximo aí de você, ou
da Eu consegui redondeza. uma enceropédica, salvando vidas. Aí, só que eu Assim, não pode, por né? ética, Tá. a gente Sim, não pode desculpa. estar passando, né, essa informação, porque a Aham. gente não tem experiência de todos os lugares, a gente não tem, a gente não É visita, a gente não verdade. E para visita cada aqui, um entendeu? também é bom para um, às vezes não é para o outro, né? Tem Sim, isso também. é igual assim, ó, é igual você vai ao cinema, eu vou trazer uma coisa muito simples que você pode dizer, a Rosa não está me entendendo. É igual você ir ao cinema ver um filme e falar assim, aquele filme é ótimo, vai ver. E aí você diz assim, aquele filme não é Não bom. gosta, Aquele sim. pediatra é ótimo, aquele pediatra não foi bom para mim. Então, assim, o importante, de repente, é que você busque, de repente, no site a FEBRAC, para você ver o que é próximo, já que tem que ser uma internação involuntária, pelo que você está colocando. Sim. Converse com o coordenador do grupo de Volta Redonda, que pode ser que ali na sua região, as pessoas que frequentam o grupo tenham alguma experiência e pode te passar alguma coisa. Enquanto a gente está aqui falando, eu vou procurar o contato de Volta Redonda e vou colocar aqui para você no chat, tá bom? Tá E a bom, gente obrigada. deseja força e muita fé e resistência, e vai dar tudo Tá certo. bom. Fica firme no amor É, exigente, tá bom? obrigada a todos vocês. Oi, Tilde, querida, pode abrir seu microfone. Ok. Boa noite a todos. E eu acho que eu quero muito parabenizar, né, Branca, pela brilhante palestra que você fez aqui para nós. Quer dizer, você é o programa, é aquela espinha dorsal, mas você foi assim com tanta objetividade, com tanta leveza, que realmente acho que nos encantou. E eu me identifiquei muito porque eu também estou há mais de 20 anos já no Amor Exigente, só que eu nunca me afastei. Você teve um período que se afastou, eu permaneci sempre, né? Sempre como voluntária, e concordo muito com você, que cada ano, cada princípio, cada vez que você estuda ele traz uma novidade para você, né? E você precisa incorporar isso daí. Então, você também gostei que você falou que o amor exigente, o livro fica sempre com você, porque muitas pessoas deixam o livro na gaveta guardado. Isso não funciona. A gente precisa internalizar mesmo esse AE na nossa vida, né? Para sempre. Então, eu gostei muito, estou realmente encantada. Me acrescentou já algumas coisas também, apesar de estar quase o tempo que você tem de amor exigente. E eu queria falar duas coisas, uma para Lídia, né, que falou agora, eu acho que Rosa falou muito bem, consulte a FEBRACT, e também nós temos o Miguel Rosa, que ele tem ajudado muito as pessoas em clínica, até involuntário, e até gratuitas, então ele tem uns contatos, assim, muito bom, talvez valha a pena esse coordenador, ou você tentar passar o contato de Miguel, que ele está sempre aberto a acolher as pessoas. E mais uma coisinha, que quando aquela pergunta do quarto, né, e o depoimento que Rosa deu também, do quarto azul e tal, tem um exemplo de uma grande amiga aqui do Amor Exigente, também voluntária, o filho dela estava com 15 anos, e ele, muito rebelde, muito confuso, ele escreveu a porta de tudo quanto é jeito, ele botou vários dizeres na porta, a porta de cima e embaixo do quarto, né? Aí ela chamou um pintor para pintar o apartamento, mas ele falou, nessa porta que ninguém entra, nesse quarto ninguém vai entrar, e não queria que o pintor fizesse o trabalho dele, né? A mãe, muito assertivamente, ela já estava no amor exigente, ela pegou e falou assim com o pedreiro, tira essa porta e põe lá na garagem. Aí o quarto ficou sem porta. Aí gerou a crise, né? Por que fez isso? Aquela confusão e tal. Ela falou a mesma coisa que Rosa também disse aqui. Essa casa é minha. Esse quarto está na minha casa. Quem determina aqui sou eu. Essa porta do jeito que está não vai ficar. Então tá. Então você que resolve. Você vai ficar sem porta. Então vai ficar sem porta. Aí diz que ele ficou uns 2, 3 dias, não sei. Depois ele chegou para a mãe, não, mãe, pode mandar colocar a porta e pintar a porta. A porta estava lá embaixo na garagem. Então foi desse jeito, me fez lembrar desse depoimento que talvez possa auxiliar também essa mãe aí.
Eu acho que é a questão da autoridade sendo exercida mesmo, e você determinar aquilo que é bom para você, para sua casa, né? E é isso aí. Mas muito obrigada. Eu queria muito agradecer a Branca, né, a Rosa, por essa oportunidade de estar fazendo tantas domingueiras fantásticas. Boa noite a todos. Muito bem, sem mais perguntas aqui no microfone. Eu não sei se Cacilda tem alguma pergunta aí no chat, Cacilda. Não tem mais perguntas, só elogios. Só elogios. A pergunta não tem mais, não. Eu não sei se é bom reforçar, Luciana, a questão das declarações. Talvez a Rosa reforce, porque tem uma pessoa perguntando, nós já dissemos que essa reunião não fornece declaração. Você reforça, Rosa? A gente até tinha feito um texto, né, em relação a isso, né, pessoal? Gostaríamos muito de estar dando declaração, mas vocês podem ver que aqui não é um grupo de partilha, aqui é um grupo de troca de experiência. Então, procurem, por favor, os grupos próximos à sua residência. A Federação do Amor Exigente está ali, olha, o telefone, o 19-259-6555, e participando das reuniões, ou presencial ou online, aí vocês vão conseguir esse comprovante. Porque aqui, na verdade, se a gente der o comprovante, a gente vai estar facilitando uma situação e não ajudando. Por quê? Porque a gente precisa, para poder absorver o amor exigente, estudar. Tudo bem, aqui a gente estudou, né? Mas a gente precisa partilhar e a gente precisa ter metas semanais. As nossas metas é que vão fazer com que a gente se transforme. Então, a gente conversou com a diretoria e chegou à conclusão que a domingueira ela não é uma reunião de partilha, tá bom? Muito bem. Domingueira é uma reunião de estudos, né? Uma reunião para a gente refletir, para a gente aprender, para a gente trocar. Então, no chat, gente, tem lá o telefone da PAE, mas também tem o site, tá? Entra lá, tem o Localiza E, né? A gente entra no Localiza E e localiza reuniões em todas as regiões do Brasil. E fora do Brasil também, né, Rosinha? Porque o Amor Exigente tá aí. Vamos Muito com as bem. considerações finais, então, da Branca, para a gente poder Vamos lá. fechar? Vamos sim. Branca, com você, querida. A gente foi muito, muito agradável, muito compensador estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz. Eu vou colocar só um quadro com uma frase para vocês darem uma olhadinha. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Ups, volta. Ups. Não estou conseguindo voltar. Vamos de novo. E voltou desde o começo. Espera aí. É a frase do Rubem Alves. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Só veem as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro de si. Então, essa é a minha mensagem para vocês, porque é a transformação interior, né? Não mudamos o outro, mudamos a nós mesmos. Então, se eu posso deixar uma mensagem assim, de muito amor no coração, é onde a gente se une, porque nas diferenças a gente se respeita, né? Então, é nessa união com a vida, com o universo, com o amor, como cada um conhece o seu poder superior, é nesse ponto que a gente se une, é aí que a gente se abraça. Então, eu só vou deixar essa mensagem. Procurem entrar em contato com a natureza, com a vida, com o ar que a gente respira, com a água, com essa gratidão com esse universo, agradecer o universo por a gente fazer parte dele. Então, é o que desejo para vocês todos, é o que desejo para mim, para todos nós, para minha família, para todos os meus irmãos, e vocês são todos a nossa família mesmo. Muito obrigada, agradeço demais a todos vocês. Beijo no coração. Gratidão, Branca, por compartilhar sabedoria e inspirar a gente com tanta delicadeza, né? E hoje, pessoal, é o dia da gentileza, né? Olha que gracinha. E quanta gentileza da Branca trazer todo esse carinho para a gente, né? Gratidão, Branca. E
Eita! E vamos falar de congresso, pessoal. Hoje, antes do início aqui da domingueira, a gente estava aqui se comprometendo a um grande abraço lá no congresso. Gente, já pensou? Esse abraço imenso. Quantas pessoas vão estar nesse congresso, né? E a gente está aqui combinando um grande, forte abraço no congresso. O Congresso Serra Negra, né, de 4 a 7 de maio de 2023. Faça a sua inscrição e veja todas as informações de pagamento, de estadia, de translado, né, no site do Congresso, que é www.congressoamorexigente.com.br. Então, vamos convidar a nossa querida Janete para fazer a oração da serenidade para encerrarmos a domingueira de hoje. Boa noite. Meu nome é Janete, eu agradeço muito por esse convite. Eu estava doida para um dia eu poder fazer a oração da serenidade na reunião. Né? A palestra da Branca foi excelente, puxa vida, muito. A gente estuda os princípios, mas cada vez que alguém fala, aí a gente entende mais um pouquinho, aí vai correndo no livro para ler de novo, né? E essa questão do quarto também, que foi levantada agora, foi excelente. Caiu assim como uma luva em mim também aqui na minha casa. Bom, agradecendo a Deus, ao nosso poder superior, por mais essa palestra, esse encontro domingo à noite. Vamos relaxar e pedir a Deus por todos nós, agradecendo, né? Então, eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Boa noite, muito obrigada. Beijo para todos. Boa noite!